Fala pessoal, na aula de hoje então a gente começa a ver as fórmulas da parte de pesquisa, que são bastante interessantes para a gente pesquisar valores no nosso banco de dados. Vou começar falando aqui da fórmula CORRESP, tá? Que gera uma correspondência. O primeiro critério que a gente precisa pegar aqui é a chave de pesquisa. Então o que você quer procurar? Então eu quero procurar, por exemplo, o numeral 20. Então vou procurar o numeral 20 no intervalo de idade aqui. E o tipo de pesquisa. Se a gente vier aqui na documentação pelo tipo de pesquisa, vocês vão ver que tipo de pesquisa, se você setar como 0, indica que é uma correspondência exata. Suponha que o intervalo seja classificado em ordem crescente e -1 em ordem decrescente. Vou colocar 0 porque eu quero a correspondência exata. O que ele retorna aqui? Ele retorna a posição desse elemento do nosso intervalo. Então é a posição do elemento aqui, então ele é o primeiro elemento aqui do nosso intervalo. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 30, ele pegaria a segunda posição. Vocês vão ver que interessante que serve esse CORRESP. Eu vou apresentar aqui também uma outra fórmula, que é a fórmula índice. O índice ele retorna o conteúdo de uma célula específica, né, pelo deslocamento da linha. Então olha aqui para vocês verem que interessante. Primeiro passo, você pega o intervalo que você quer. Então eu quero esse intervalo aqui. E eu quero a segunda linha e terceira coluna. Então aqui, ó, segunda linha e terceira coluna. Ele tem que pegar o 30, né? Vamos ver aqui, realmente pegou o 30 aqui. Então ele pega um índice, ele pega de acordo com a linha e a coluna do intervalo aqui. Agora, se a gente combinar a fórmula de índice com a fórmula de CORRESP, a gente consegue pegar qualquer coisa que a gente quiser numa matriz. Repara aqui que interessante agora que dá para a gente fazer, turma. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o nome e aqui a idade, tá? E aqui eu vou exibir o salário do meu cliente. Então vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar o seguinte, igual a índice, lembrando que tem um acento. O índice, a minha referência que eu quero buscar vai ser o valor do salário, né? E eu vou colocar aqui uma correspondência, tá? Correspondência, quais campos que eu vou pegar? Eu vou pegar o campo de nome e vou pegar também idade, tá? E vou colocar aqui, como o intervalo, vou colocar o nome e a minha idade. Posso fechar aqui e fechar o outro parênteses e dar um Enter. Repare que ele deu nenhum valor, porque eu ainda não coloquei nenhum valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, o Renato, e vou colocar para ele 30 anos. Pegou aqui o salário do Renato de 30 anos. Se eu mudar aqui para 20 anos, pegou o salário de 5.000. Se eu mudar aqui para Tiago, dá aqui, ó, os 3.400. Se eu colocar o Wesley com 40 anos, ele acha que o Wesley com 2.000. O que acontece? Quando eu coloco algum dado que não confere com a planilha, ele dá esse N/D aqui. Isso aqui dá para a gente tratar esse erro, a gente colocar aqui, ó, se erro, abre o parêntese, ponto e vírgula no fim aqui, e aqui coloca a mensagem, por exemplo, dado não encontrado. Fecho o parêntese, e tá aqui, ó, dado não encontrado. Centralizar isso daqui. Então aqui, ó, se eu colocar o 40, ele me dá o dado normal. Até colocar aqui como... E se eu colocar aqui, por exemplo, um dado inconsistente, dado não encontrado. Se eu colocar Thaís com 30 anos, vai me dar 2.000. Se eu colocar com 20, vai me dar 1.300. Então um sisteminha de pesquisa bem básico aí, né, turma? Uma outra fórmula de pesquisa que a gente também tem, turma, é a desloc, tá? Então a célula de deslocamento, ela desloca quantas linhas e colunas você quer e faz alguma coisa. Vamos supor que eu vou deletar essas IDs aqui e vou chamar aqui, ó, a função desloc. Então a desloc, a referência da célula, eu vou colocar a minha célula atual, por exemplo, A4. Linhas a deslocar, vou colocar, por exemplo, -1, que é para subir uma linha. Colunas, eu não quero que suba nada. E vou colocar um +1 aqui. Repare que, ó, chamou 2 para mim, né?
E aqui, se eu descer, ele gera uma ordem cronológica para mim. Interessante, né? O que poderia ser trabalhado aqui também? Ó? Vou deletar o nome, a idade e o valor. Eu poderia dizer, por exemplo, se a B4 for diferente de vazio, eu vou deslocar uma célula. Se não, eu vou colocar ela como em branco. Que interessante. Fica em branco. Eu colocar o nome aqui, ó, ele já gera o ID automaticamente aqui para mim. Entenderam? E eu puxando aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. Se eu apagar os dados, não dá nada. Se eu chamar os dados, ele gera as IDs aqui para mim. Então essa é a célula desloc. Uma outra fórmula que a gente tem também, turma, é a fórmula hiperlink, tá? Onde você define primeiramente uma URL, webdesigninfoco.com, e depois você pode definir também um rótulo, por exemplo, saiba mais. Às vezes você tem um website que traz mais informações do seu sistema, você pode colocar aqui a URL do seu sistema, tá? Uma fórmula bem simples, a fórmula hiperlink. Turma, então a gente viu lá nessa fórmula do índice, né? A fórmula mais completa de pesquisa que existe, que é o índice com correspondência. Existe ainda uma fórmula mais simples, que é a fórmula PROC-V, onde você precisa fazer pesquisas verticais mais simples. Então eu começo PROC-V pela minha chave de pesquisa. Minha chave de pesquisa aqui é B10, né? Vou pesquisar aqui também pelo meu intervalo. O intervalo, por exemplo, eu seleciono toda essa parte aqui. Vou pegar o índice que eu quero, lembrando que esse é o índice 1, essa coluna, a coluna 2 é o índice 2 e aqui, essa aqui é o índice 3. Vamos supor que eu quero pegar o salário aqui, vou colocar o índice 3 e o classificado eu vou colocar 0 como classificação exata. Repare aqui, ó, eu pesquisei por Thaís, né? E aqui eu tenho 3 Thaís, ó, 1, 2, 3. Repare que ele pegou a primeira Thaís aqui, coloquei o índice exato. Se eu tivesse colocado o índice classificado como 1, ele pegaria a última Thaís. Ele não consegue fazer 2 critérios, igual a gente fez aqui em cima. Por exemplo, Thaís com 20 anos. PROC-V é uma pesquisa mais simples. Outra coisa, eu fiz a pesquisa aqui, o primeiro índice tem que ser o índice da chave. Então, se eu quero pesquisar por nome, eu tenho que pegar o intervalo começando aqui da coluna de nome. Logo, se eu precisasse pegar a ID, eu não conseguiria, porque a minha chave de pesquisa inicia aqui. E é sempre da chave de pesquisa para frente. É bem mais simples. Eu também tenho o PROC-H, que é para pesquisas horizontais, que funciona também da mesma forma. Então, com isso aí, turma, a gente termina aí as principais fórmulas, né, de pesquisa existentes no Google Planilhas, tá certo? Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesigninfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.